Muito bom. Meu Boa tarde pai, oficial, então, do nosso tarde. encontro de hoje, né? Com o Celso, com Mayra aqui, e quem mais chegar, quem mais conseguir chegar a tempo, né? Dessa nossa tarde aqui, para a gente falar hoje da importância e do porquê, né? Dos quatro corações serem trabalhados. Que quatro corações são esses, Vanessa, né? Sendo trabalhados aí na cura ancestral. Deixa eu até aproveitar e perguntar tanto para a Mayra quanto para os Celso que estão aqui ao vivo, porque são só vocês que estão aqui agora. Vocês chegaram, acho que o Celso chegou a fazer a ativação da cura ancestral lemuriana com a Karina no grupo dela, né? Sim. E você chegou a fazer, Mayra? Você estava em Eu alguma não, turma? Não, né? Tá, não, eu não, Van. legal. A Tina, que está sempre aqui com a gente também à tarde, fez no meu Tina fez, eu grupo. lembro dela de lá. E eu acho que a Fabi e o Wagner, que estavam entrando também aqui, não fizeram. A Beatriz também acho que não. Enfim, né? Tem bastante gente no grupo desses estudos, né? Da roda de ensinos. E acredito que muitas das pessoas que estão lá não fizeram a ativação da cura ancestral lemuriana que a gente realizou, na verdade, no mês passado, né? No mês de maio, isso. Então, eu não vou partir do princípio que ninguém conhece ainda a cura ancestral, para a gente poder falar, né, desse trabalho de uma forma inteira, né, para vocês poderem compreender aí na íntegra o que ele significa. E por que eu estou falando de quatro corações, né? Porque o trabalho da cura ancestral lemuriana a gente chama de cura ancestral lemuriana ativação dos quatro corações, né? Então, ele é realizado em 4 sessões, são 4 ativações, literalmente, 4 sessões de ativação, e em cada sessão a gente ativa um coração, tá? Então, nesse trabalho, vou explicar um pouquinho de como a gente aplica esse trabalho, para vocês já entenderem a importância da gente falar dos 4 corações em si, tá? Então, a gente tem lá um aspecto, deixa eu colocar aqui maior para a gravação, ficar melhor. A gente tem, a princípio, um trabalho que é uma explicação, né, rápida de toda a cura, de como ela funciona, né, do que ela está trabalhando ou não, e depois a gente parte para essa ativação de cada um dos corações em cada um dos encontros, através desses 4 encontros. E qual é a finalidade principal, né, desse trabalho? Realmente colocar esses 4 corações, que é o coração de luz, o coração intuitivo, o coração espiritual e o coração solar, que daqui a pouco a gente vai ver o que cada um deles significa. Mas a gente vai trabalhar pontualmente em cada ativação de cada um desses corações, justamente para fazer com que a gente possa dar vida a esse coração dentro de nós. Porque a gente não pode dizer que a gente está criando esse movimento, né? Eles estão, todos os 4 corações estão conectados com o nosso coração físico. É como se a gente dissesse que são derivados etéricos do nosso coração físico, né? Então, é como se fossem cópias, vamos chamar assim, do nosso centro cardíaco, né? Da energia do nosso coração, em outras estruturas dimensionais mais elevadas, que nos ajudam a fazer as conexões necessárias. Então, vocês devem ter ouvido bastante falar, e eu mesma, quando falei do reprogramador e da integração dos fractais aqui para vocês, a gente falou daquela importância da abertura do chakra cardíaco e da abertura do chakra coronário, né? E a ativação desses 4 corações muito ligado realmente com esse processo da abertura do chakra cardíaco. Porque a gente pode dizer que assim, o complexo cardíaco, eu nem gosto muito de chamar de chakra cardíaco, porque eu entendo que o complexo cardíaco ele tem vários chakras que são importantes e vários pontos, vários centros de força que são muito importantes dentro dessa nossa ampliação de frequência e ampliação de conexão, né? O cardíaco é o principal, vamos dizer assim, e o mais conhecido de todos. Mas o chakra cardíaco superior também é um chakra de extrema importância, que está um pouco acima da área do coração, né? A gente considera o cardíaco superior aqui na região do timo, até aquela região onde a gente sente meio doloridinha. Um chakra que tem essa frequência rosa, né? Então, o cardíaco, a frequência da cor verde, o cardíaco superior, a frequência da cor rosa. E a gente ainda tem um outro chakra, que já é um chakra conectado com a sexta dimensão, que ele está aqui do lado, um pouquinho à direita
entre o timo e o cardíaco, então mais ou menos aqui nessa região à direita, que ele vibra no tom turquesa e que ele é chamado de Ananda Kanda. Então, é um outro chakra que faz parte do complexo cardíaco e que também ele tem uma importância muito grande porque ele já nos conecta com essa frequência de sexta dimensão. E aí a gente tem pontos que a gente pode falar, centros de força, pontos de força associados ao ponto do chakra cardíaco, à parte de trás da região do timo, ou seja, nós temos N outros pontos dentro desse complexo cardíaco que são de grande importância e que estão sendo ativados. Então, não é um único trabalho que você vai fazer que vai lá e vai ativar o cardíaco. Ah, fui lá e abri o chakra cardíaco com um único trabalho. Isso vai acontecer? Não, não vai. Por quê? Porque a gente precisa exercitar esse movimento, né? Não é só, vou lá, fiz um pirlim-pim-pim e ativei o chakra cardíaco e já abriu e está tudo lindo e maravilhoso. Esse é um movimento que acontece também de acordo com a sabedoria interior de cada um. Então, muitos trabalhos, muitas ativações, muitas coisas são feitas para que a gente possa realmente trabalhar na abertura desse chakra, né? Chega a ser dolorido até o processo, fisicamente, para a gente, quando a gente está vivenciando essa experiência. Eu falo de experiência própria, em dois motivos, né, em dois processos, dois momentos diferentes até da minha experiência. Um deles foi quando eu comecei a trabalhar com a MF, com as técnicas da PEG. É tão intensa o movimento de abertura do chakra cardíaco com essas energias da EMF, porque é uma energia de amor infinito muito profunda, da qual ela trabalha, que quando a gente começa a fazer as sessões de EMF, a gente tem falta de ar. A sensação que dá, e eu sempre falei isso nas formações de EMF que eu dou, é que é natural quem está aplicando começar a sentir aquela sensação do cansaço. Parece que a gente tem que respirar mais para conseguir entrar o ar no pulmão, porque parece que não entra, parece que o que a gente respira de ar não é o suficiente para a gente conseguir realmente colocar o ar que a gente precisa para dentro, né? Então, você está aplicando a sessão, você está dando a aula, você está fazendo, você tem que parar, você tem que beber água, você tem que dar aquela respirada mais profunda para dar sustentação, né? E ainda assim, muitas vezes a gente sente dor na região do peito, a gente sente dor no meio das costas, naquele ponto que eu falo que é onde tem a união da asinha, né? Onde a asa nasce. Às vezes a gente sente ali a dor nessa área, né? Por quê? Porque tudo isso faz parte da abertura desse complexo, tá? E esses 4 corações que estão associados a esse trabalho da cura ancestral lemuriana, eles estão etericamente conectados também a esse complexo cardíaco, tá? Então, são fases e etapas diferentes de abertura desse chakra, que na verdade não é um chakra, é um complexo inteiro, né? E o que a gente está chamando de complexo? A união de vários chakras, tá? Então, todos os chakras, maiores e menores, que estão disponibilizados, né, que estão, na verdade, nessa região toda do nosso centro cardíaco, do nosso tórax, vamos chamar assim, tá? E que já não faz parte do plexo solar, que já está do diafragma para baixo, aí já faz parte do complexo solar, né? Então, aqui a gente está falando de toda essa região que fala do complexo cardíaco, inclusive, né, envolvendo lá atrás o chakra humeral, porque o humeral está lá, né, no úmero, exatamente, nessa parte de trás, que é esse chakra da asinha, que a gente fala, tá? Então, tudo isso está envolvido dentro desse complexo, assim como os 4 corações da cura ancestral lemuriana. A cura tem um objetivo, que a gente pode falar, que está relacionado com criar uma ponte de acesso para alguns aspectos do nosso ser, que é justamente aqueles filamentos de DNA que a gente veio falando, que a Câmara de Reintegração Lemuriana integra, ou seja, que é o objetivo final lá da Câmara de Reintegração Lemuriana, mas que demanda criar uma ponte para acessar essa informação. E a ponte é justamente esse complexo cardíaco. Então, a cura ancestral vem para alinhar isso, ela vem para se tornar a ponte de acesso, porque nós não conseguiríamos chegar no alinhamento na ativação desses 12 filamentos e
atingir o filamento 13, que é o filamento andromedano, sem essa ponte de acesso, entende? É como se a gente pensasse lá no Rio de Janeiro, né? Se não tiver a ponte Rio-Niterói, ninguém chega lá em Niterói, ponto. É isso. Se não tiver esse movimento de abertura desses corações, a gente não chega no 13º filamento. E por que que a gente pode dizer isso? Porque o 13º filamento é o que está, é a informação, vamos dizer assim, a informação do 13º filamento, de como acessar e de quais as frequências necessárias para acessar o 13º filamento, está no disco Emanache. Está no 13º disco solar, no Monte Shasta, ok? E se eu só consigo acessar essa frequência deste disco se eu tiver ativado as 4 partes do disco Emanache, que são os 4 corações. Então, entendem por que que ela é uma ponte de acesso? É como se eu dissesse assim, é um quebra-cabeça que eu preciso achar e juntar, fazer, eu preciso concluir esse quebra-cabeça. É como um jogo de fases, né? Eu preciso concluir esse quebra-cabeça para conseguir ter a chave para acessar o próximo passo, que é integrar esse 13º filamento. Sem ter os 4 corações ativos, a gente não consegue acessar. O que eu fui percebendo ao longo da canalização da Câmara de Reintegração Lemuriana? Depois que ela estava pronta, toda linda e maravilhosa, eu olhei e falei, falta alguma coisa. E o sentimento que eu tinha era assim, as pessoas não vão conseguir chegar até aqui. Olha que curioso. Eu falei, tem um gap entre eu trabalhar as chamas, entre eu trabalhar os discos e eu trabalhar a câmara de reintegração. As pessoas não vão conseguir passar de uma coisa para outra. Tá faltando alguma coisa aqui no meio, eu falava, né? E aí foi quando começou a chegar as instruções da cura ancestral lemuriana, dizendo, olha, isso aqui é a ponte que conecta essas 2 tecnologias com a câmara de reintegração, tá? E aí vocês podem me perguntar assim, Vanessa, mas então quer dizer que se a pessoa não receber as sessões da cura ancestral, ela não consegue fazer a câmara de reintegração? E aí eu fui testar isso na prática, porque eu não sabia qual ia ser a resposta, se uma coisa ia ser condição para outra ou não. E aí o que a gente percebeu, o que a gente conseguiu identificar nesse processo? Que não é uma condição, porque algumas pessoas já chegaram ao ponto de conseguir mexer com o trabalho da Câmara de Reintegração, mesmo sem estar com a cura ancestral realizada. Porque na Câmara de Reintegração, ela vai fazer muita limpeza ainda e muita integração de fractais que não dependem desses corações estarem ativos. Então, o que a nossa experiência mostrou nos atendimentos com a Câmara? Que as pessoas, elas vão variar de acordo com o processo de cada uma delas, mas que muitas delas fizeram, por exemplo, 2 sessões de Câmara e precisaram fazer a cura. E aí a própria Câmara dá a indicação, precisa fazer as sessões de cura ancestral. E aí a gente para a Câmara, vai lá, faz as 4 ativações, e aí depois volta para as outras 2 sessões da Câmara. Porque aquela pessoa tinha coisas para limpar, coisas para ser integrada, coisas para ser alinhada, primeiro, que poderia começar por ali, aí teve que parar, abrir os corações para conseguir criar essa ponte de acesso e seguir adiante até o final do tratamento. Algumas pessoas receberam instruções de fazer paralelo, de ir recebendo a câmara e fazendo as curas ancestrais, porque ambas são 4 sessões, né? Então, muitas foram fazendo em paralelo. Foram poucos casos que a gente teve onde as pessoas não precisaram fazer. Tipo, isso em nenhum momento veio à tona para ser trazido como uma possibilidade de atendimento ali para aquele cliente, tá? Então, a gente foi percebendo que, apesar de não ser algo obrigatório para você chegar na Câmara, é um trabalho muito alinhado, muito em conjunto um com o outro, que, no geral, um pode pedir pelo outro, né?
como já aconteceu das meninas estarem trabalhando com a cura ancestral, e de repente vinha uma intuição que precisava direcionar aquela pessoa depois para a câmara de reintegração, tá? Então, são tecnologias que conversam muito e que estão muito interligadas, a gente pode dizer assim, tá? Até porque a cura é uma ponte de acesso para esse trabalho da câmara de reintegração, tá? Eu vou compartilhar a apresentação aqui com vocês, para a gente ir seguindo as instruções e ficar mais fácil até de vocês entenderem, porque tem algumas coisas que são visuais que eu acho que é legal compartilhar aqui. Muito bem. Vamos aqui. Estão vendo minha tela inteira? Maravilha. Muito bom. Então, a nossa pergunta aqui, né, que é o nosso encontro de hoje, por que ativamos 4 corações na cura ancestral lemuriana? Para a gente começar a entender esse movimento. Então, aqui, o loginho, esse é um desenho que é um logo que representa a cura ancestral, né? Ele já tem exatamente esse foco, são 4 corações ligados, né, interligados ao processo de DNA da pessoa, porque eles estão ligados realmente a gente ativar no nosso DNA a frequência desses corações que já vão estar ativos no nosso ser. E a gente pode pensar exatamente dessa forma, a gente ativa os corações para que esses corações possam fazer os movimentos necessários dentro do nosso DNA. É como se eles tivessem as químicas sagradas necessárias para fazer os movimentos na estrutura de DNA que precisam ser feitas para a gente encontrar os 12 filamentos, tá? Porque vocês devem lembrar que no dia que a gente falou da civilização lemuriana, eu disse para vocês, a gente tem 12 filamentos de DNA que foram ajustados em 2. Então, a gente tinha lá uma estrutura de 23 pares de cromossomos, mais um 24º par quântico, que foram distribuídas em 2 hélices da estrutura do nosso DNA, como vocês estão vendo aqui na lateral e aqui no desenho do meio. As 2 hélices são literalmente esses 2 filamentos que a gente vê no desenho do DNA, tá? Só que o que a gente precisa entender é que dentro destas 2 hélices, nós temos acoplada as 12 hélices, os 12 filamentos do DNA, que foram, né, poderíamos dizer, mecanicamente ajustados para 2 hélices. Mas é aquela historinha da matemática que a gente aprendeu lá atrás na escola, né? É como se cada hélice dessa, né, em cada uma dessa dupla hélice, está contido 12 filamentos, por mais que a gente não consiga vê-los e separá-los, mas eles estão aí. Está dentro das 2 hélices os 12 filamentos do DNA. E os 4 corações ativos têm a chave das substâncias químicas sagradas necessárias para separar esses filamentos de maneira que a gente possa ativar eles individualmente, acessar esses 12 filamentos. Porque é através do acesso e da ativação dos 12 filamentos que a gente consegue chegar no 13º. Não dá para chegar no 13º filamento sem ativar os 12. Dá para compreender isso? Então, por isso é tão importante. E os corações são chave para ativar esses 12 filamentos. Não quer dizer que a gente vai ativar os 12 filamentos na cura ancestral, mas a gente vai liberar substâncias necessárias no nosso corpo para que esses filamentos possam ser localizados, identificados e trabalhados através dos discos. Porque lembra que nós falamos ontem, né? A gente vai ter liberação das memórias primárias e a gente vai ter também a codificação daqueles 144 códigos de luz cósmicos do DNA. Né? Ontem o Celso falou assim, nunca ouvi falar em genética cósmica. Está aí a genética cósmica. Né? Está nesse DNA que é cósmico, nessa estrutura de DNA que é etérica, que não está lá manifestada tecnicamente no físico, de acordo com a visão que a gente consegue ter, sem olhar isso através da física quântica ou da mecânica quântica. Tá? Então, é aí que a gente vai mexer, ou seja, o coração nos dá esse acesso, cria as químicas sagradas necessárias, as químicas de luz, né? A luz líquida cristalina, como a PEG fala, mesmo assim, dentro da nossa estrutura,
que é necessária para ativar esses filamentos e fazer com que eles se revelem. Vocês já devem saber, até porque é uma coisa que hoje já não usa mais, mas foi muito comum, né, mais antigamente. Quando a gente trabalhava com foto e a gente mandava revelar a foto, o que a gente fazia, né? Você tirava as fotos lá naquele filmezinho, né, marronzinho, parecia um filme, né, nem lembro como é que chama aquilo. Negativo. Negativo, isso. A gente tirava aqueles negativos da Aquilo foto, sem pele. esse negativo ia lá, relaxa, Celso. Esse negativo ia lá para aquelas bandejas, naquela sala escura, né, tal, e os caras colocavam o quê lá dentro daquele líquido? Um negócio chamado revelador, não é isso? Quando a gente faz uma ressonância magnética hoje, no geral, a gente toma um negócio que chama contraste. Para que serve o contraste? Para que servia o revelador? Para trazer à tona uma informação, concorda? Porque o revelador trazia, né, revelava a imagem que tinha no negativo. O contraste, ele dá visibilidade para os caminhos e para as condutas do nosso sistema para que o médico possa avaliar se está em perfeita condição ou não. Ambos são substâncias químicas que revelam informação, que trazem à tona, que tornam clara uma informação de algo que está velado de alguma maneira. A gente pode pensar na ativação dos 4 corações exatamente dessa maneira, como grandes reveladores desses 12 filamentos que estão ocultos dentro dessa estrutura da dupla hélice do nosso DNA. Dá para entender assim? Tá? Então, isso aqui é a grande função da gente ativar esses 4 corações, tá? Os 4 corações, eles são condição para a gente entender o disco solar Emanache, que é o disco do Monte Shasta, tá? O disco Emanache é composto por 4 partes. As 4 partes estão diretamente relacionadas com os 4 corações. Ponto. Eles atuam diretamente no alinhamento dos nossos corpos de luz, né? A função desses corações está justamente para trabalhar e mexer com os nossos corpos de luz, que estão gerenciados, vamos chamar, por esses 12 filamentos intrínsecos na nossa dupla hélice, que no geral andam adormecidinhos aí ainda, ok? Tá aí uma fotinho de Shasta, né, para a gente babar um pouquinho mais na montanha, né? Eles podem respirar profundo, olhar para ela. Mais uma vez, essa foto revela para a gente uma versão, né, muito profunda da teoria, né, hermética, de tudo que está em cima está embaixo, né? A gente consegue ver através aí desse lago maravilhoso exatamente essa visão. Eu não tenho certeza se essa visão é do Lake Siskiyou, que é um dos lagos que tem os espelhos de Shasta, ou se essa visão é do Heart Lake, que é um outro lago maravilhoso também, que está do outro lado da montanha, tá? Eu não tenho certeza se ele é de um ou de outro, mas com certeza é de um dos dois, ok? Lembrando que a teoria e toda a dinâmica de estudos dos discos solares vão dizer que o disco de Shasta, o disco Emanache, está no topo da montanha, está na parte mais alta, no centro, na parte mais alta da montanha. Eu, Vanessa, vou dizer para vocês que, na minha experiência, este disco está no 5º nível de Telos, abaixo da montanha, no centro, no lago principal. Tá? Por que eu vou dizer isso? Porque todas as minhas vivências, todas as minhas experiências, quando eu estive lá, me levaram para o centro do lago, no 5º nível de Telos. E nesse 5º nível era onde a gente vê os cristais andromedanos, os 13 cristais andromedanos, que estão dando os inputs de consciência cósmica para a humanidade. Então, o meu sentir é que o disco está lá embaixo. Agora, os teóricos dizem que ele está lá em cima. Então, eu tenho aqui uma controvérsia para colocar a respeito disso, né? Porque nas minhas conexões eu vejo ele lá embaixo.
Mas até aí pode ser que seja uma projeção, né? Pode ser que ele esteja associado diretamente ao nível intraterreno e que ele esteja projetado etericamente no topo da montanha, né? Tá tudo certo, né? Nada, Pergunta, nada tá errado. Pode falar, Celso. Vanessa, quando eu for para o Monte Shasta, Em 2025, na minha turma, no meu grupo, é isso? com você, imagino que a Karina me falou disso, né? De que é legal que seja feito um preparo Uhum. para dar uma, sei lá, adequada nas energias. Esse preparo que você faz tem a ver com o anel de Shasta? Com o disco, você fala? Perdão, com disco. Sim, sim. A gente precisa, na verdade, assim, eu já tenho instruções, né? Eu não criei esse modelo de trabalho ainda, porque é justamente preparatório para o grupo que for viajar. Não é um trabalho feito para todas as pessoas, mas é um trabalho feito para quem vai viajar no grupo e, obviamente, para quem vai para lá também, tá? Específico, né? Vamos dizer que a pessoa vai, mas ela, eu quero ir para Chata, mas eu não vou com um grupo, eu vou sozinha. E ela quiser fazer um trabalho como esse antes de ir, é bem-vindo, né? E na verdade é um trabalho de. Eu vejo isso como um encontro de tipo um final de semana, que vai ser um trabalho tipo presencial, e a gente vai trabalhar vários alinhamentos, vários ajustes. A pessoa vai receber um trabalho pela Câmara de Reintegração, ela vai receber as sessões de cura ancestral, ela vai passar por um sistema que eu chamo de sistema protecional de Metatron, que é um sistema que foi a própria Doriana Tamburini que recebeu a canalização desse sistema e que eu uso ele como um sistema protetivo dentro da Câmara de Reintegração Lemuriana, tá? Tudo isso são movimentos importantes. A pessoa precisa estar extremamente aterrada para acessar esse portal, porque Shasta é uma linha de tempo diferente da nossa linha de tempo. A gente está em outra linha de tempo lá. E as pessoas que vão sem preparo, quando elas voltam com problemas. Elas têm dificuldade de se alinhar de novo no corpo, porque a gente vive um deslocamento de tempo que a gente não conhece. Eu vou afirmar porque eu vivi isso, eu sei o que eu estou falando. As pessoas foram com a gente, tiveram outras, né? Nós fomos em 5 pessoas, todo mundo que voltou sentiu isso na volta, e a gente percebeu pessoas, amigas que foram depois de nós, sozinhas, e voltaram e tiveram as mesmas questões, né? Então, assim, E aí precisa foram de para um a Vanessa movimento. consertar. A gente acabou tendo que fazer algumas coisas para ajudar, Que porque bom, né? Que a tem essa pessoa possibilidade. precisa, ela precisa saber se reorganizar no corpo, se realinhar na linha de tempo e estar ancorada. No geral, o grande problema é a falta de ancoramento. Entendeu? O trabalho que precisa ser feito para acessar e a falta de ancoramento. Uma coisa a gente fala, e o próprio Telos 3, o livro Telos 3, que é o Protocolos para a Quinta Dimensão, a dama traz ali um protocolo, e dentro do protocolo ele diz assim para a gente: olha, quando você acessa a quinta dimensão, tudo o que você tem dentro do seu coração, ele é quintuplicado. Você pode pensar assim, na linguagem de vocês, para você entender claramente. Tudo que você sente fica 5 vezes maior. Se você ama muito, você vai amar 5 vezes mais. Mas se você tiver raiva, você vai sentir 5 vezes mais raiva. Se você tiver mágoa, você vai sentir 5 vezes mais mágoa. Se você tiver surtado com alguma coisa, você sentir ciúme, você vai sentir 5 vezes mais ciúme. Entende? Então, é aí que ele chama muita atenção da importância da gente depurar essas cargas negativas de energia que a gente carrega antes de fazer esse tipo de acesso. Porque quando você vai, é tudo lindo. Só que a hora que você volta é que a coisa se revela. E aí você dá aquela surtada geral. Porque aquela vontade que você tinha de esganar o vizinho, dá vontade de você pegar a faca e ir lá e socar o vizinho mesmo, né? Então, assim, são coisas que se multiplicam de uma forma muito intensa. As coisas que eram pequenas, elas se tornam grandiosas, porque é como se elas viessem à tona, elas vêm de forma avassaladora para fora. E aí, se você não estiver preparado para lidar com a resposta disso, o bicho pega, né?
Então, é aí que a gente fala da importância de fazer um preparo. De você, tanto que eu vou falar para vocês, aqui entre nós e todo mundo que assistiu o vídeo, né, que vai saber que não vai ter jeito. Eu decidi mudar o time da viagem de Shasta para 2025 para fazer o Egito antes. A gente vai fazer Egito em 2024. Porque fazer o Egito antes de Shasta é uma forma de voltar aos poucos na linha de tempo. Ok? Porque a civilização egípcia é uma civilização mais próxima ainda da nossa realidade do que Lemúria, né? Então, fazer o Egito antes de fazer Shasta é uma forma de você dar um passo de cada vez para voltar para a linha de tempo. Percebe? O Egito já vai mexer muito com as pessoas, já vão levar elas para outros pontos. E aí depois, sim, ir para Shasta. E o Egito é mesmo o efeito de Shasta. Na volta, O dá uma. Egito é diferente, Celso. O Egito é diferente. O Egito é muito mais, você tem muito mais catarse, eu acho, lá, vivendo os Ah, processos. Porque o Egito, como ele é muito palpável, eu diria para você, como a gente está lá e é possível tocar nas coisas praticamente, não se deve, né? Não é para tocar, mas a gente está ali, é visível para a gente, é olho nu para nós as energias e os lugares. A gente tem as pessoas têm muita quebra de véu no Egito. Elas conseguem ver encarnações, elas conseguem ver experiências, elas conseguem ver coisas que aconteceram lá, quando elas estão conduzidas nesse formato. Então, o acesso é muito forte. Só que, ao mesmo tempo, você consegue aterrar, porque é visível, você está na mesma linha de tempo. Shasta não é a mesma linha de tempo. Essa é a questão. É uma linha de tempo diferente. Pensa que você está se conectando com uma civilização que não existe mais, tecnicamente, nem fisicamente falando, né? Porque mesmo você indo a Shasta, mesmo a montanha estando lá, toda a civilização é intraterrena. É diferente da estrutura do Egito, que você vai lá ver a estátua, ver o colosso, ver aquele negócio que foi montado lá naquela época, há 5.000 anos atrás. É diferente o acesso, entende? Então, eu falo que o Egito é um aprendizado para Shasta também, para a gente chegar lá. entendi. Hum. Eu não Mas sei de onde vem esses meus desejos de fazer essas coisas. Nem de montanha eu gosto. E a Karina, o xarope da Karina, sua discípula, manda para gente todos onde são os chakras no planeta. Uhum. A maioria é montanha. Aí vem o xarope e falei, puta, seria bem legal ir em todos os chakras É. do Esse é o meu planeta desejo, Celso. O meu desejo do para ver o que que eu Ronaldo é fazer viagens para todos os pontos de chakras do planeta. E hoje eu também agreguei a esse desejo todos os discos solares, né? É, Que são faz pontos sentido. diferentes. E aí eu quero fazer os chakras e os discos solares. Quero ir Eu lá tô para ver o tudo que que eu nisso aí, sinto. gente. Eu quero ver tudo isso aí, Quero ir em todos, né? todas. É a minha Disney, eu falo, é a minha Disneylândia. Tá tudo certo, né? Quem sabe eu consiga fazer todas elas, Mayra. Aí você pode ir junto também com a gente, Nossa, estarei lá contigo, né? Vanessa. Será muito, muito produtivo. Enfim, Shasta, então, tem essa função dentro desse movimento. Lembra que eu disse para vocês ontem, quando eu estava falando dos discos, que o disco Emanache é o 13º disco, mas ele é o 1 mais 12, né? Ele é o disco regulador de todos os outros. E até por ser o disco regulador e conter a informação do todo, que é o acesso ao 13º filamento, ele tem essa chave que são a construção dos 4 corações. Tá? Então, olha só, ele é a chave de acesso para a gente entrar em Shasta, para a gente entrar na montanha, para a gente entrar em conexão com o disco, e eu nem estou falando de telos aqui, tá? Estou falando diretamente do disco Emanache. É dirigirmos o nosso centro cardíaco para a energia da montanha. Ficou faltando uma letra aqui. Precisamos nos conectar totalmente à nossa essência, à nossa alma, e elevar a nossa vibração ao máximo em ressonância com todo o nosso ser. Ou seja, a gente precisa alcançar um padrão vibratório e um nível de ressonância X para conseguir acessar esse campo, tá? Porque senão não vai.
E acessar, ativar esses 4 corações faz parte desse processo de elevação dessa vibração, tá? Os filamentos de luz codificados no DNA, que são uma fonte de inteligência dentro do nosso corpo, foram disseminados ou espalhados há muito tempo atrás e geneticamente eles foram rearranjados de 12 para 2 eixos. Foi o que eu acabei de falar para vocês quando a gente estava conversando aqui. O atual sistema evolutivo, da maneira como ele foi predestinado e desenhado pelos deuses criadores, para elevá-lo a um número de dimensões e a um número de frequências, é baseado na evolução dessas 12 hélices. Então, é como se cada uma desses 12 filamentos precisassem entrar num processo evolutivo para que a gente alcance realmente esse movimento de evolução da humanidade. Que é importante ressaltar aqui, né? Que não é só espiritual. É espiritual, é emocional, é mental e é biológico. É biológico. Precisa de uma mudança biomolecular para que isso possa acontecer. E essa mudança biomolecular está inteiramente ligada com essa estrutura de DNA. É ele que vai dizer. É simples a gente pensar que está na nossa genética a definição, por exemplo, da minha altura, da minha cor, da cor do meu olho, da cor do meu cabelo. Vocês concordam? Do mínimo que a gente sabe, né, de biologia, que a gente estudou lá na escola, a gente sabe que o fenótipo de cada ser humano está aliado à estrutura genética e vem do nosso DNA. Ponto. Então, é fácil para a gente entender que para que a gente possa fazer a ação de ativar essas partes desse DNA que não são biológicas hoje e precisam se tornar, significa que essa biologia que existe hoje precisa mudar. Porque do jeito que ela é hoje, ela não tem acesso. Do jeito que ela está estruturada hoje, ela só tem acesso a 2 filamentos. E a gente precisa achar esses 12 filamentos que estão intrínsecos lá dentro para ativá-los. Isso significa uma mudança biomolecular. Dá para entender a lógica disso? Tá? Nesse caminho, né, esse caminho que a gente está fazendo, que a gente está trilhando ao longo do despertar que estamos vivendo desde sempre, mas em especial a partir de 88, com a grande convergência harmônica, é que começa a aparecer e vir à tona todo esse movimento. Então, dependeu daquela convergência de 1988, da entrada do planeta e do sistema solar no cinturão de fótons, para a gente começar a acessar, né? Essa data da entrada do planeta no cinturão de fótons, que foi 21/12/2012, é tido como o dia galáctico, o dia em que a gente entra no cinturão de fótons e começa a despertar esse movimento de visualização dessas hélices, vamos dizer assim, né? De informação, de começar a vir à tona e de a gente começar a entender esse movimento biomolecular que a gente precisaria fazer, tá? O objetivo do 13º filamento é o de levar a humanidade para um estado de consciência unificada. E por isso ele é considerado essa ponte unificadora das polaridades, que libera novas rotas de informações para o nosso cérebro, facilitando a reconexão dos hemisférios cerebrais. Então, vocês já devem ter ouvido falar também, o Cryon traz muito essa teoria, que ele vai dizer assim, olha, vocês desconhecem 2 leis da física. E talvez, enquanto vocês não descubram essas 2 leis, vocês não consigam enxergar uma série de coisas que vai ser enxergado ainda pela humanidade. E eu diria para nós assim, né? A gente precisa evoluir biomolecularmente para conseguir enxergar essas leis, para conseguir perceber o fenômeno que está por trás desse processo. A gente não vai conseguir enxergar essas leis com os nossos olhos que a gente tem hoje, na estrutura que a gente tem hoje, porque demanda uma ampliação mental e da linearidade da nossa mente necessária para acessar esse grau, esse nível dessas leis da física que a gente desconhece. Tá? Então, olha só, o acesso a este filamento só é possível quando nós acessamos a devida quantidade de luz cristalina, e esse processamento depende da criação de uma ponte com livre acesso que conecta as 4 partes de Emanache em nós. Essa ponte são os 4 corações. Então, começa
Percebe que a gente começa a fechar um quebra-cabeça? Que uma coisa depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, para a gente conseguir criar esse movimento de espiral evolutiva, tá? Assim, os códigos de luz podem ser transmitidos e integrados, abrindo acesso ao filamento 13. Então, eu preciso integrar os 4 corações, né? Ativá-los e integrá-los, como se eu estivesse formatando o disco. Parece, quando eu falo disso, gente, quando eu vou falando desse trabalho, eu vejo aqueles filmes de Hollywood mesmo, que os caras precisam encontrar, meio Indiana Jones, precisa encontrar a chave que encaixa no buraco, que quando vira uma roleta, que encaixa não sei o quê, que junto quebra-cabeça e pum, abre o negócio. É mais ou menos assim, né? Quando eu falo que a galera de Hollywood não é à toa que eles tiram essas ideias, não tira essas ideias do nada, né? A gente não está enganado. Mas os filmes muitas vezes nos ajudam a enxergar coisas que a nossa mente não conseguiria em função da linearidade, né? Então, quando eu Eu vejo pensei, isso, eu pensei nisso quando você falou do disco que fica na Amazônia peruana. Falei, meu, deve ser tipo um Indiana Jones. tipo o Indiana Jones, né? Mas eu não fui tão Exatamente. ousado de pensar em ir lá. Porque se você olha, você lê aqui, né? Assim, os códigos de luz podem ser transmitidos, integrados, abrindo acesso ao filamento. Então, é bem isso. Quando você junta aquilo, cria um movimento de engrenagem que abre o acesso e você consegue conectar com aquela informação e fazer o movimento que precisa para essa biologia. Gente, aí vocês podem perguntar para mim, Vanessa, tá legal, é um monte de coisa que você está falando, é tudo muito legal, mas para que você vai ter essa bodega toda, né? Nós vamos fazer esse negócio todo com qual finalidade? A finalidade da gente alcançar esse 13º filamento é a gente conseguir trazer para a realidade física a estrutura do novo humano. Esse é o novo humano que a gente escuta tanto falar. Ah, o novo humano na nova terra, na nova energia. O novo humano na nova terra e na nova energia. Quem que é esse bendito desse novo humano, gente? Né? Esse novo humano é esse cara. É esse cara ativado em seus 13 filamentos de DNA. É óbvio que isso é o suprassumo, que nós vamos ter muito Frankenstein aí pelo meio do caminho, concorda? Porque nós vamos ter o cara com 3 filamentos, com 4, com 5, com 7, com 9 ativo. Vai ter muito Frankenstein aí pelo meio do caminho, mas o objetivo final é alcançar o 13º filamento ativo. Imagino eu no Tinder. Você tem o 13º Qual filamento? filamento você já ativou? Para eu saber se faz sentido para mim. Não, você não tem. Não, desculpa, Ah, não amor. tem? Não, É não é. uma próxima. Próximo. Não deu match. Próximo. Vai ser assim, né? Desculpa, eu não resisti. Mas muito bom. Adoro essas comparações, porque a gente vai absorvendo o processo, né? Que dimensão você está vibrando? Ah, não é a minha, desculpa, não vai rolar. E assim, e assim vai, né? Se encaminhamos como humanidade no nosso processo de evolução ascendente, nessa espiral, né, da vida. Então, aqui a gente vai entendendo a importância de fazer esse processo, tá? É o papel da cura ancestral lemuriana justamente ativar os 4 corações. Então, é aqui que ela entra, né? Já que os 4 corações é uma engrenagem necessária para fazer a ponte de acesso ao 13º filamento, a cura vem trabalhando exatamente aí. E o nome dela já diz cura ancestral lemuriana. Por quê? Porque ela é feita pela nossa ancestralidade lemuriana, a nossa ancestralidade que conhece essa história evolutiva. A nossa ancestralidade que tem o domínio dessas energias antes vamos dizer, da cisão da polaridade. Antes da criação da dualidade da polaridade. Essa é a memória de Mu. É a memória que está resguardada pelo disco 7 luminar, lá na selva del Paititi, que nos conecta ao coração cristalino do planeta. É a memória de antes da dualidade, a memória de antes da perda do amor primal, que vocês tanto gostaram ontem, né? Essa memória de Mu é a memória que a gente tem resguardada de antes de perder essa frequência desse amor, antes de gerar o estado de dualidade. Então, ativar os 4 corações nos remete também
a este estado de recuperar esse amor primeiro. Nos conecta a essa memória de Mu, que está resguardada lá no disco Ilumaná e que está também intrínseco no disco Emanache. Tá? Então, esses corações vão ativar, vão criar essa ponte de acesso e vão preparar, e aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com essa coisa de integrar o amor primal, eles vão preparar a gente para o próximo passo da humanidade, que é o que a gente chama de integração do mapa galáctico. O acesso ao 13º filamento nos permite integrar esse mapa galáctico do DNA. E eu já vou mostrar para vocês o que é. Quando a gente realiza a CAL, que é a maneira como a gente chama carinhosamente a cura ancestral lemuriana, né, nós permitimos que cada um dos discos solares, os 12, se manifestem através de Emanache, transmitindo os códigos de luz das tábuas de Hélios e Vesta, que a gente viu ontem, para cada ser humano. Então, liberando as cargas que nos servem, liberando as memórias primárias, ativando o que precisa ser ativado. Então, percebam que a cura ancestral ela já é uma mega preparação para quem vai depois para a Câmara de Reintegração Lemuriana. Ou para aquela pessoa que quer vir só até aqui. Vanessa, não estou pronto para meter meu bedelho lá na Câmara de Reintegração. Vou ficar só com a cura ancestral, beleza. Você já vai estar acessando um determinado nível do seu processo, tá? O que é esse mapa galáctico humano, né? Esse mapa galáctico do DNA que a gente está falando aqui. É um mapa galáctico interdimensional maia, que foi estudado e desenvolvido por um cientista mais esotérico do que cientista, eu diria, muito mais esotérico. Depois, eu não lembro o nome dele agora, é Jules alguma coisa, eu não vou lembrar o nome dele agora, depois eu passo para vocês, porque eu não gosto de não falar os nomes das pessoas, mas eu vou lembrar e depois eu compartilho com vocês lá no grupo. Eu até estava com ele aqui na apresentação, mas eu acabei tirando, e daqui a pouco eu já falo. A hora que eu descompartilhar aqui, eu consigo falar para vocês. Eu já vou dizer o nome dele. Mas esse mapa foi desenvolvido justamente para a gente entender essa estrutura de conexão do nosso DNA. Eu não vou, gente, aqui, lá no curso da cura da Câmara de Reintegração Lemuriana, a gente tem uma aula que a gente estuda só esse mapa. Não dá para a gente fazer esse estudo a fundo, antes que o Celso pergunte, não dá para fazer esse estudo a fundo, né? Não tem chance de detalhar esse mapa aqui hoje. Mas eu consigo dar uma ideia para vocês do que eu estou falando com relação a esse mapa. Então, a primeira coisa é vocês observarem que, nesse desenho aqui, a gente está vendo um grande mapa lindo e maravilhoso. Aqui a gente já está vendo o mesmo mapa com um corpinho humano dentro dele, tá vendo? Então, a gente pode dizer, olha, isso apesar de ser considerado um mapa galáctico interdimensional, ele é um mapa que é um mapa cósmico, ele também é um mapa do microcosmo. Ele é macro e ele é micro. Ele pode ser trazido tanto para o cosmo, para o universo, como ele pode ser trazido para o humano, tá? Para a nossa estrutura. O que eu quero lembrar aqui para vocês? Lembra quando a gente falou que a cisão do masculino e do feminino, do pai e da mãe, a perda do amor primal é o que gerou para a gente o nosso estado de dualidade? Vamos pensar na Terra como esse ponto. E aqui eu também gosto de chamar a atenção para as pessoas que conhecem e têm domínio sobre a Cabala, por exemplo. Essa imagem também remete à imagem da árvore da vida da Cabala, tá? Eu não tenho domínio desse estudo, então eu não vou me meter a besta a falar aqui para vocês, porque eu tenho uma informação muito superficial a respeito do estudo da Cabala. Então, eu não vou me meter a besta a querer explicar isso, porque não eu faria besteira mesmo aqui para fazer isso. Mas a gente sabe, e pessoas que já estudaram, quando viram isso também me disseram, Vanessa, faz todo sentido, né? O caminho e o desenho que existe nessa estrutura, nesse mapa relacionado com o estudo da Cabala. Então, o que eu diria aqui para vocês? Terra está aqui embaixo, ó, tá? E Terra como filha do Sol, como filha de Hélios, de Vesta e de Hélios, tá? Então, aqui, ó, Vesta, mãe do Sol, nosso Sol está aqui, ó, Kinikahan, nosso Sol. A mãe desse sistema solar que é o nosso é Vesta. O pai desse sistema solar
que é o nosso Hélios. Então, Hélios e Vesta com o filho Sol. E a definição Terra. Por isso que eu falo que nós somos filhos da Terra e do Sol. Porque essa união aqui gera a humanidade. A gente tem várias linhas que descrevem aqui a maneira como a energia sai da fonte, porque essa mandalinha amarela aqui, vamos chamar assim, representa a fonte galáctica, tá? Omnigaláctica, a fonte, como a criação. A gente tem mãe, alfa, e pai, ômega. Alfa e ômega, que gera Nabiku, que é esse centro galáctico. Dentro desse centro galáctico, a gente tem Sírius, Antares, Arturus, Pleiades e Terra. Aqui vou mostrar no corpo. Sírius, não, aqui. Pleiades, Sírius, aqui está invertido até. Antares, Arturus e Terra. Lembra quando eu falo para vocês das bibliotecas? Órion também aparece aqui, não tá descrito, mas aqui está Órion, abaixo de Sírius, nessa região. Lembra das bibliotecas vivas, quando eu falei que a gente compõe uma biblioteca viva que compreende Sírius, Pleiades, Órion, Antares, Arturus e a Terra? As 6 bibliotecas está aqui nesse mapa galáctico também. As linhagens femininas e masculinas, pai e mãe, elas vão fazendo desenhos que saem direto da fonte para a Terra, que saem da fonte, passam por Alfa, passam por Antares e Vesta para chegar na Terra, que saem da fonte, passam por Ômega, Arturus, Hélios para chegar na Terra. E na própria história da Cabala, a gente vai dizer, né, que nós temos aqui um caminho de retorno ao Pai. E este caminho de retorno ele pode ser feito por vários caminhos diferentes. Eu posso sair daqui e fazer esse movimento, eu posso sair daqui e fazer esse movimento, eu posso sair daqui e voltar direto, eu posso sair daqui e passar por essa região. Então, todos esses cruzamentos de energia, eles também nos remetem aos caminhos que nós temos para retornar à fonte, para chegar de volta à fonte. Mas o fato é que, para nós humanos, o simples fato da gente trabalhar com essa imagem também, e vislumbrar e meditar em cima dessa circuitação, vamos chamar assim, de energia, isso também vai calibrando esse sistema dentro de nós. Mas, de novo, a chave de acesso para esse sistema está aqui. E este sistema está diretamente interligado com a conexão desse 13º filamento, que é andromedano. Sabe quando a gente fala assim, ó, o caminho está dentro de você? As respostas estão dentro de você? Vocês já devem ter ouvido muita gente falar, as pessoas falarem isso, né? Por que as respostas estão dentro de nós? Porque o caminho de volta é interno. Assim como é o acesso a toda essa história é intraterreno. O disco Emanache é um disco intraterreno. Percebe por que a gente se volta para essas civilizações de 5ª dimensão que estão dentro do orbe? Porque o caminho está dentro. Não é só dentro de nós, mas é dentro da própria Terra, porque é macrocosmo e microcosmo. Por que seria diferente nessa hora? Por que a gente iria acreditar que o caminho de evolução para nós e para o planeta está fora do planeta? Se o nosso caminho de evolução está dentro? Faz sentido esse questionamento? Né? Agartha, para nós, é o caminho para Andrômeda. É o caminho para retornar ao impulso de quem nós realmente somos.
por isso todo esse estudo dessas civilizações intraterrenas surgindo, né, tão grandemente agora, vindo à tona, todo mundo querendo estudar mais isso, entender mais isso, né, saber como é que isso funciona e tudo mais. Vocês devem ter ouvido falar também em alguns estudos sobre os oceanos internos, né? Já tem muitas, assim, logo, logo eu vou fazer uma postagem sobre isso. Muitas coisas estão sendo trazidas para a gente e reveladas de oceanos internos, águas internas dentro dos oceanos. Já tem uma descoberta já feita de um lugar que aparentemente tem 6 vezes o volume de água do nosso oceano dentro do próprio oceano. Já tinha ouvido falar, uma tal de Vanessa Queiroz que falou. Né? Foi uma maluca aí, né? Mas, ó, eu tenho provas. Tem reportagem científica disso. Essa eu posso afirmar. Essa eu tenho provas. Eu fico embasbacado, assim, de que não tem uma vírgula que você fala que eu falo, putz, mas isso não pode ser verdade. É uma, é uma ressonância, assim, com o Uhum, tema, com as coisas novas, por mais embasbacado, lógico. Tem coisa que você fica surpreso. O que faz tão sentido, por exemplo, a história da carência, vista pelo ponto de vista do nosso querido Lúcifer, a queda uhum. dele, você fica de boca aberta, mas eu não falo, não, mas não é, Não não, é, não não é tem. uma coisa que soa, Você eu fala, não sei se é assim que puta você vê. merda, Não é um negócio que você fala, nossa, que besteira, que negócio nada a nossa, ver. nada a ver. Você fala, cara, é louco, mas Podia estar vendo Netflix todo dia às 3 da tarde, eu tô aqui e é tudo coisa a ver, você entendeu? faz É para sentido. bugar, né? Você fica bugado porque faz total sentido. Por que que não aprendemos isso lá na escola? Oi, total Onde tu sentido. estava, né? Em que mundo eu estava? Mas isso não Exatamente. estava disponível. Zumbizando, Celso, tirando a Vanessa aqui, eu e você, zumbizando, né, amado? É zumbizando, porque você fala assim, gente, em que momento? Oi, é Que parte que eu total perdi, sentido. né? Que parte que eu perdi desse negócio? É muito isso mesmo. É Incrível. muito isso. Muito bom. O que eu quero, então, para a gente fechar o tema, poder compartilhar com vocês um pouquinho? O que faz cada coração, né? Porque já que a gente trabalha com os 4 corações, cada coração tem uma finalidade. Ativar esses 4 corações, cada coração tem uma função nessa sua ativação, tá? E aí eu acho que é legal vocês entenderem também quais são as funções. Então, o primeiro coração, que é o coração de luz, ele nos conecta ao que a gente chama de primeiro nível vibracional de Shasta, o primeiro nível vibracional do disco. É como se a gente dissesse assim, o disco emanasse tem 4 níveis vibratórios, 4 níveis vibracionais. O coração de luz nos conecta ao primeiro nível vibratório do disco, tá? E que nível é esse? É a parte física da luz dos seres humanos que orienta, conduz e transforma novos níveis de luz, ajustando a frequência do nosso coração ao coração de Gaia. Ponto. É o canal fundamental da inter-relação entre as realidades intraterrenas e cósmicas, permitindo que nós acessemos os códigos de luz que estão disponíveis para nós nos cristais andromedanos de Telos e traduzindo-os para o nosso DNA através do nosso centro cardíaco. Então, o primeiro coração, que é o coração de luz, ele vai fazer ajustes etéricos nos nossos níveis de luz. É como se ele calibrasse a iluminação do nosso ser, vou pensar assim, a ponto da gente poder acessar realidades intraterrenas e cósmicas, extraterrenas, para permitir que os códigos de luz que estejam disponíveis para nós agora possam chegar até nós. Mexendo no nosso DNA de acordo com a nossa sabedoria interior, com o movimento evolutivo de cada um, tá? Então, o primeiro nível é esse. Vem cá, vamos equalizar você, né? Vamos pegar você e vamos ativar um coração que vai te liberar uma carga de substância química sagrada que vai equalizar as suas frequências de luz para você acessar o que você precisa acessar, o que você pode acessar. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo. O segundo coração é o coração intuitivo.
ele vai preparar a gente para acessar o segundo nível vibracional. Então, quando você ativar esse coração, você vai acessar o segundo nível vibracional. Essa ativação vai conectar a gente com a vibração raiz da essência da Mãe Terra. É a ferramenta que canaliza a energia magnética e telúrica, tendo a sua matriz na vibração do planeta, na essência interna. Um padrão idêntico existe dentro de cada um de nós. Nós não somos filhos da Terra? Se nós somos filhos da Terra, nós temos a semente da Terra dentro de nós. A semente desse planeta está dentro de nós. Né? Se nós somos filho da Mãe Terra e do Pai Sol, nós temos um gameta da Mãe Terra dentro de nós, concorda? Se você tem um X e um Y, ou 2X, né? Você tem ali uma referência, você tem um gameta dessa Mãe Terra dentro de você. E o que esse coração está fazendo é justamente conectando essa vibração raiz da Terra para dentro de nós. É ativando a essência do filho da Terra, né? De ser um filho da Terra. Ativar esse padrão em nós nos permite realizar uma transformação que é em nível mental, emocional, etérica, né? Astral, energética e terrestre, física. O coração intuitivo se encontra no nível da alma, permitindo criarmos novas condições com a essência da alma, gerando os padrões de cura ou de saúde dos aspectos acásticos da alma, ajudando a desprogramar e transmutar aquilo que nos impede de conectar com a nossa essência. Então, quando a gente ativa, quando a gente alcança o segundo nível vibracional, a gente assume a terra dentro de nós, assume a nossa mãe dentro de nós. A gente preenche aquele espaço daquele coração que não tinha o amor da mãe. E isso que nos impedia de conectar com a nossa essência. Eu não vou também me arriscar aqui a explicar isso na linguagem do Bert Hellinger, porque eu não sou coordenador, não sou consteladora, mas quem é constelador sabe bem o que eu estou falando e vai reverberar o que eu estou dizendo aqui, né? Quando a gente toma a mãe no processo da constelação, a gente toma uma parte da nossa essência que é o que nos leva adiante na vida, muitas vezes. É o que nos leva a permitir o sucesso, a permitir uma série de aspectos na nossa vida, né? Assim como quando a gente toma o pai, né? Eu sei que na teoria mãe é uma coisa, pai é outra, eu não sei aqui detalhado, porque eu não estudei isso na íntegra. Mas eu sei Olha o o lado quanto é importante. criativo, eu acho. Eu não me lembro agora, então, para não falar besteira, é melhor não falar, né? Mas eu tenho certeza que quando a gente toma mãe e toma pai, a gente consegue literalmente andar e deslanchar na vida e manifestar o nosso ser, a nossa essência. E aqui é a mesma coisa, gente, porque tomar pai e mãe não é só o pai e mãe daqui, é o pai e mãe da vida cósmica, né? Então, é tomar a terra para nós, nos permite liberar aquelas cargas que impediam a gente de acessar e de nos conectarmos com a nossa verdadeira essência, tá? Esse é o segundo nível vibracional. O terceiro nível vibracional do disco Emanache é o nível do coração espiritual. O coração espiritual é o despertar do mundo interior, é o coração que organiza o mundo interno do ser humano, colaborando e conectando-se com os movimentos internos de cada ser. Esse acesso nos permite vivenciar a ascensão contínua, sem retorno. O coração espiritual emite o impulso de luz do despertar para todos os corações do planeta e serve como suporte do processo do despertar coletivo da humanidade. Então, gente, esse coração, se a gente for associar isso àquele exercício que a gente faz do próprio trabalho da MF, que é centro de baixo, que conecta a gente com a terra, centro de cima, que conecta a gente com o céu, com o sol, e o canal central de energia, o coração espiritual é o canal central. O terceiro nível de vibração é o nosso centro, é a organização interna do nosso ser. É a estruturação do nosso ser que nos coloca num processo de espiral ascendente contínua e que, quando a gente projeta para além de nós, é capaz de se conectar com todos os outros no coletivo, levando esse despertar também para o planeta. O despertar é interno. E é esse o coração, o terceiro nível vibracional. Tá?
No quarto nível vibracional, a gente conecta com o que a gente vai chamar de coração solar. O coração solar é a essência do dom solar. Essa ativação nos conecta a este sistema operativo que se realiza entre os seres intraterrenos para o uso de cada essência solar. O coração solar é a conexão com o Pai, é a conexão com o Pai Sol. O coração solar é o vínculo entre o corpo de luz solar e o nosso ego. Este coração ativado nos permite transcender o ego em direção ao corpo de luz solar, em direção ao cosmos, onde está a nossa essência solar. Então, veja que no coração 2, a gente ativou e ancorou a nossa essência como ser, para que aqui a gente possa ancorar a nossa essência solar, a nossa essência como ser cósmico. A chave para esse movimento é a atitude espiritual e o uso da chama carbo-diamante, que é o 13º raio que eu falei para vocês quando a gente falou das chamas sagradas da ascensão, tá? A chama carbo-diamante é o 13º raio que nos conecta com a frequência do ser eletrocristalino, do qual nós estamos nos tornando. O ser humano hoje, como a gente conhece, é eletromagnético. O novo humano, com os 13 filamentos integrados, é elétrico cristalino. Muda o padrão eletromagnético para eletrocristalino. Percebe aonde vai ficando diferente? E por que que a biologia é diferente? Porque o que nos coloca hoje em condição de ter o corpo físico que nós temos é o magnetismo. É o biomagnetismo humano que nos permite sustentar essa estrutura física que a gente tem. Conforme a gente vai mudando biomolecularmente, a gente se transforma em ser elétrico cristalino. Por isso que a gente já vem há um tempo dizendo que a gente vai transformar de carbono para silício, que as cadeias de carbono, né, vão se transformando cada vez mais em silício, que nada mais são do que a base do cristal. Entendem? Não vai dar para fazer aula de química agora também, mas na verdade tem essa base de transformação, tá? Essa é a possibilidade da verdadeira compreensão do nosso ser multidimensional, que é esse ser nascido da Terra e das estrelas, agregando uma essência solar com uma essência de Gaia. A essência de nós estarmos aqui, a compreensão desse ser multidimensional. Então, a ativação desses 4 corações também nos traz uma compreensão maior do que é ser um ser multidimensional. Sua cara tá ótima, Mayra. Vocês de pensadores estão, assim, sensacionais. Sabe quando cai ficha, assim, blá, 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 vai caindo fichas. Você fala assim, Uhum. oi de Entendo, novo, né, entendo, professora? Oi, bem entendo. oi. Então, o que eu quero que vocês fechem aqui, né, desse conteúdo, para entender? A importância de ativar os 4 corações é exatamente a de abrir a ponte para a gente evoluir biologicamente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente e espiritualmente para essa estrutura do novo humano. É como se fosse um passo necessário. É como se eu dissesse assim, olha, para você conseguir entrar na universidade, você tem que concluir nem sei como chama mais, porque tem tanto nome agora, gente. Segundo A grau, minha época deve era ser. vestibulinho. Segundo É grau, sei o- lá, eu que Segundo que é. grau, segundo grau. Segundo grau, né? Acho que é, não sei. Na nossa época era Tem segundo tanto grau. nome agora que eu já não sei mais. Mas, enfim, você tem que terminar o 3º colegial. É isso. Terminar o É isso aí. ou o 3º ano, vamos chamar assim, né? Que eu já não sei mais como é que ele chama hoje. Mas tá bom. Terceiro colegial é Essas melhor. coisas vão entregando a nossa idade, né? Eu acho isso Total, sensacional. Tudo total. bem. A gente precisa concluir essa etapa do estudo para poder para poder se candidatar a fazer um vestibular e entrar numa universidade, ok? É o que nós estamos vendo aqui. A gente precisa passar por esse processo de ativação, por esses movimentos quânticos internos da nossa biologia, para a gente poder chegar no próximo nível que a gente está evoluindo. Eu arrisco dizer para vocês que é muito louco falar disso hoje, porque ninguém acredita. Né? Se você levar esse conteúdo para a ciência, você vai ser internado naquela roupinha bonitinha, branquinha, sabe? Aquela que faz assim com o braço.
porque é muito fora do propósito, é muito fora do prumo científico que a gente tem hoje. Mas é uma realidade, gente. Não dá para a gente fugir dela. É uma realidade, né? Isso está acontecendo, isso vai acontecer, seja daqui 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 200 mil anos, não importa, né? Assim como a gente tem a informação que daqui a 4 a 5 milhões de anos, a galáxia de Andrômeda vai fundir com a galáxia, com a Via Láctea, né? Vai ter essa fusão das galáxias. E é por isso, gente, é tão óbvio, não é? Quando você olha para isso, por que que os andromedanos estão dando toda essa tecnologia para a gente, trazendo todo esse impulso e esse input para a gente se transformar? Porque eles sabem que daqui a 4, 5 milhões de anos nós vamos fundir com eles, e eles não querem cacareco, né? Eles precisam que a gente esteja no mesmo nível de desenvolvimento deles. É simples, é tão ridículo até de pensar, não é? Eles vão Nós investir no nosso processo vamos subir evolutivo, esses terráqueos. né? Faz parte do processo. Se a gente não conseguir fazer essa transmutação, no momento da fusão, a gente simplesmente deixa de existir. Quem não Simples fizer a assim. fusão, quem não fizer a É, transição biomolecular, no momento da fusão, não suporta. Esse corpo biológico não suporta aquele grau vibracional. Funde e explode, né? Vira purpurina. É simples, né? é, Não tem muito o que. Não tem muita conversinha, né? É muito óbvio o processo, se a gente for analisar. é isso, Ivan. É muito óbvio. Não Né? tem que Se não colocar muita tiver. purpurina. É Não, e isso. assim, eu não gosto, tem gente que faz uma mistificação tão grande em cima, Nossa. por que isso? Não, é muito simples. A gente está sendo cada vez mais chamado para a simplicidade dessas coisas. Mas no próprio livro de Telos, o mestre Adama fala, gente, não com essa palavra, obviamente, é muito simples, daria um panfleto, é um livreto para Sim. você ter o entendimento do que é realmente tudo isso. É muito livro, é muita coisa para nada. Oi, a coisa é simples. E o que é mais importante, né? Praticar. Exatamente. Não adianta a gente ficar aqui 8 aulas, não sei quantas mil horas de aula, de encontro, e aí a gente. Ai, passou, a semana que vem a É, gente engaveta tudo e tá tudo certo. é. Ah, que legal, aprendi mais um monte de coisa. Né? A Ai, que prateleira dó de você. mediúnica. É, tenho Não dó de funciona, você, né? né? É. Não funciona, tá? Então, o chamado é esse, é para a gente olhar, entender, aprender, fazer uso e colocar em prática, né? Porque se a gente não trouxer isso para a nossa realidade, não serve Não para vai nada. funcionar. Não serve para nada, né? É só mais, Ah, mais do mesmo, né? É. Diga, Celso. essa zona cardíaca, ela Uhum. tem importância, né, na nossa ligação com esses outros mundos enorme, né? Gigante. Cardíaco e coronário. Anteontem, com a Karina, a gente estava falando do HeartMath. Ela falou que você tem o medidorzinho lá, o Heart Sensor, né? Tenho. E eu até comentei, foi engraçado que a gente, por causa da igreja, a gente foi criado ouvindo que o coração é enganador, né? Não, e o coração é quem manda. Incrível. Tudo Neurologicamente, inclusive. passa, neurologicamente falando, tudo passa pelo coração. E qual que é a nossa grande missão aqui, né? Que é a mais difícil, que é amar, não amar o gostosinho, a saladinha, o saladão, é amar incondicionalmente, Uhum. que passa por aqui. Testes realizados Louco. pelo próprio Instituto HeartMath, eles trazem a experiência de pessoas que estavam diante de imagens, né, que foram sendo colocadas para essas pessoas, e as pessoas, o coração responde, né, a emoção responde antes da imagem ser mostrada. O cérebro Olha, responde imediatamente à imagem ser mostrada, mas o coração emite impulsos elétricos antes da imagem ser mostrada. E é um teste aleatório feito pelo computador que não daria, nem quem estava operando o teste conseguiria Não saber qual sabe a era a sequência. imagem que viria como sequência, porque era um algoritmo aleatório de imagens. E aí existia uma resposta emocional de imagem, porque eram imagens belas, de paisagem, de lagos, de rios, e imagens de animais, de ataque de uma cobra, de coisas,
de acidente, de coisas assim bem ruins de ver, que causam, né, estranhamento na pessoa. E a resposta cardíaca, ela surgia, eletricamente falando, antes da imagem aparecer na tela. Impressionante. É incrível. Né? Então, tá aí, tá mais do que comprovado já, né, de como isso realmente funciona. Então, é de extrema importância a conexão cardíaca e a conexão coronária para essa abertura da linearidade do nível de consciência, né? Cada vez mais para que a gente vá integrando as duas coisas. A PEG fala muito disso e eu repito muito. É essa a capacidade que a gente pode desenvolver de sentir com a mente, saber com o coração e ser com o plexo solar. Porque aqui e no agora, hoje, não adianta a gente abrir o cardíaco e o coronário sem manifestar o plexo, porque o plexo é o ser. O nosso microbioma é o agir no dia a dia. E a gente está canalizando por essa frequência do coronário e do cardíaco, né? Coronário, terceiro olho e cardíaco, para manifestar no aqui e no agora. E é o plexo solar que nos coloca em condição de manifestação. Pelo menos enquanto a gente ainda vibrar nessa biologia que a gente tem aqui. Né? Então, são 3 instâncias muito importantes de serem trabalhadas. Não é à toa que para a medicina oriental, por exemplo, e para muitas medicinas alternativas, toda a força vital está no plexo solar. Né? A manifestação do Qi, os estudos, por exemplo, das artes marciais, toda a força está centrada no plexo. Né? Porque é a nossa força de manifestação. É por onde a gente emana toda a nossa conexão magnética. Né? Espetacular, fascinante. Ok, crianças. Muito bom, Segunda é a professor. última. Segunda a última, nossa última aula, onde eu vou falar sobre o cubo de Metatron, sobre Nó. a câmara de reintegração lemuriana, a conexão que existe, né, entre o cubo, a flor da vida, a câmara de reintegração, onde está a tábua de Hélios e Vesta na câmara, né, como é que é o funcionamento, um pouco de uma forma geral, da câmara de reintegração, para que vocês possam entender melhor como é que isso funciona. Certo? Incrível, Maravilha. incrível. Depois eu vou fazer as aulas da plataforma. Legal, legal. Eu coloquei até os vídeos ontem, né? Liberei para mais pessoas porque eu não tinha divulgado ainda, eu comecei a divulgar. As aulas da plataforma são bem legais, porque além da aula, em cada uma vocês têm as ativações. Então, tem ativação que está relacionado com o processo da autoestima, que está relacionado com a integração do feminino e do masculino. Tem uma série de ativações dentro das aulas que são bem legais para serem trabalhadas. E como os valores dos módulos são acessíveis, é legal porque dá para muita gente fazer. Né? Uhum. Então, é bem interessante mesmo. Vou ter que Certo? fazer esse, esse estudo dos discos. Dos Não discos. vai dar. Gente, caminho para a gente se aprofundar nesses modelos não faltam, tá? Nós temos chamas sagradas aí acontecendo, vamos ter discos solares em agosto, tem as aulas da plataforma que já estão disponíveis para começar agora quando quiser. 22 e 23 de julho, agora eu começo uma turma de Câmara de Reintegração Lemuriana, que vai até dezembro. Setembro, a gente vai ter outra turma de cura ancestral. Então, assim, tem possibilidades infinitas aqui, daqui para o final do tudo, ano, né, para vocês gente? se integrarem em todo esse conteúdo que a Celso, em gente trouxe algum aqui. momento eu vejo você em alguma turma aí, querido. A gente se cruza, né? Eu tenho que salientar que eu sou paciente, eu não sou terapeuta. A minha terapeuta é a Karina, e eu tenho que deixar recursos Mas para ela. olha, eu cheguei a uma conclusão, Celso, porque até para eu poder ensinar tudo isso para as pessoas, foi uma luta profunda entender como é que eu ia comunicar isso para as pessoas. Porque O eu falo seu assim, talento mora. material é para terapeuta? Não, não é só para terapeuta. Mas Não é, também é acho para que o não. paciente? Não, mas também não é para o paciente. Mas o terapeuta vai se tratar em vez de... Ele vai se tratar e vai aprender a tratar outras pessoas. Então, bem de verdade, é para todo mundo. Porque não Eu importa sinto. se você é o terapeuta ou se você é o paciente. O fato é que conhecer as tecnologias e conhecer todo esse grau de informação que tem dentro da tecnologia, mesmo que você não vá fazer uso prático dela para atender outras pessoas, não importa qualquer uma das 4, tá, que eu estou falando aqui.
mesmo que você não faça um uso prático delas para atender outras pessoas, o fato de você se aprofundar no estudo delas traz um movimento de transformação pessoal que é um tratamento por si só. E é o Né? Eu individual que até fala, né? brinquei com uma amiga minha que estava me ajudando com isso, que eu falei para ela, eu vou criar um novo modelo que vai chamar curso terapia. Ela perguntou para mim, Vanessa, mas isso que você está vendendo é um curso ou é uma terapia? Eu falei, eu vou criar um segundo modelo, eu vou chamar de cursoterapia, porque né? No fundo porque para você aprender a aplicar todo esse modelo em uma outra pessoa, a primeira pessoa que vivencia toda a experiência é você. Passa por você fazer esse processo com você mesmo. Tanto que na Câmara de Reintegração Lemuriana, os 2 primeiros meses de trabalho, a pessoa fica trabalhando com ela. É autotratamento. É um trabalho para si mesmo. Aí depois ela vai aprender a projetar isso para ser trabalhado para outras pessoas, para ela atender como terapeuta na Câmara. Mas os 2, 3 primeiros meses, o foco é autotratamento, porque é a única maneira da pessoa estar pronta para poder passar adiante, senão não tem E o sentido, quanto né? que se trabalha com você, né, professora? Todos Ou, esses cursos você trabalha você, o individual. É sem sombra incrível. de dúvida, sem Aí, se sombra de você vai dúvida. para o coletivo ou não, é uma outra questão, mas o É seu é um outro passo, é uma outra é escolha. isso que eu penso. É Porque uma o outra primeiro escolha. passo é um processo pessoal, sem sombra de Incrível, dúvida. uma expansão assim. Eu não largo mais Vanessa Queiroz, Celso, é isso. Eu não largo Ronaldo, não largo Ronaldo, não largo. O E não Ronaldo é um largo caso à parte. Vanessa, não largo, né? Só se quiser. Ai, não quero mais você. Ai, tá bom, Aí tudo bem, né? tá tudo bem. Mas eu sigo com vocês. Muito Muito bom. bom, muito Vamos obrigada. conhecer os 7 chakras do Do planeta Terra. planeta, né? Juntos. É isso aí. 7 chakras, 13 discos. Já dá para fazer um 7 bom tempo de chakras, 13 viagem. dias. É isso aí, gente. Então, Obrigada. super beijo, uma boa tarde para Tchau, vocês. Bom meninas. final de semana. Fiquem bem. Nos vemos na segunda novamente com o nosso último encontro dessa linha aqui de trabalho, né? E que a gente possa fazer muitas coisas juntos ainda, certo? Beijo Beijo, grande, viu? queridos. Tchau. Tchauzinho. Tchau.